igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok. Bom, pegando sequência do que a gente já vem olhando nas demais igrejas, os períodos que a gente estudou no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse começam lá no início do cristianismo, então repassando os tempos. A igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, Apocalipse 2, retrata o período do primeiro século, a expansão do cristianismo, o cristianismo apostólico. A igreja de Esmirna, que vem na sequência, pega segundo e terceiro séculos, que é quando o cristianismo começa a enfrentar os seus embates de perseguição. O processo de martírio de cristãos aumenta em escala bastante significativa em Roma, no Império Romano, e esse período a igreja de Esmirna retrata esse período de dificuldades que o cristianismo passou, no sentido de quem fosse cristão tinha que ser cristão genuíno, porque ser cristão implicava ser perseguido e morto. O próximo período, a próxima igreja que aparece como sequência, retrata os períodos de final do terceiro século, quarto e quinto século, começo do quinto século. Esse período da igreja é quando você tem a conversão de Constantino, e a partir da conversão de Constantino começam as deturpações no modelo da crença cristã. A paz que veio decorrente do Edito de Milão, a conversão do imperador romano imperador bizantino, imperador romano, ao cristianismo, produziu algumas barganhas dentro do cristianismo que adulteraram seus modelos de crença, suas bases doutrinais, e a principal delas, logo de entrada na conversão de Constantino, em 321, é a alteração do dia de guarda do cristianismo, que sai do sábado para o domingo. A próxima igreja que aparece é o retorno das perseguições e a ascensão do poderio romano religioso, conhecido como o período medieval ou Idade das Trevas. Esse período áureo do crescimento do cristianismo oficial marca o retorno das perseguições, agora de cristãos contra cristãos. Então são cristãos num modelo oficial de cristianismo perseguindo cristãos no modelo genuíno de cristianismo. Esse período se estende até que começa a Reforma, a Igreja de Sardes, que é o último bloco. Então, quando a Igreja de Sardes surge, nós estamos ali por volta de 1500 a 1600, início de 1700, ou meados de 1700, quando a gente está olhando para o período da Reforma, a ascensão da recuperação ou revitalização das doutrinas bíblicas, a justificação pela fé, a Bíblia como única regra de fé e doutrina, e os embates que a Reforma passou durante esse período contra o modelo oficial instalado de cristianismo medieval. Próximo período depois desse, quando termina a Idade Média e termina o movimento da Reforma, tem a ascensão, de um lado, do cientificismo moderno, Revolução Francesa, Iluminismo, como produto final do encerramento medieval, mas ao mesmo tempo a liberdade completa de trânsito da fé, doutrina e Bíblia, o que implica que a Bíblia começa a se espalhar pelo mundo e as pessoas descobrirem outra vez as suas mensagens. Esse período, representado pela Igreja de Filadélfia, apresenta esse reavivamento do conhecimento bíblico, esse crescimento do conhecimento bíblico. Daí a Igreja de Filadélfia se apresentada com aquela que tem a porta aberta
que não será fechada, que é a abertura do livro de Daniel. Capítulo 12 retratava isso, quando Daniel encerra o livro por ordem do anjo que revela as mensagens a ele, e uma ordem de que aquele livro deveria ficar selado ou cerrado até que o tempo do fim chegasse, até que se cumprissem as profecias de Daniel do capítulo 7, os 1260 anos de embate do cristianismo oficial versus o cristianismo verdadeiro. Quando termina então o período medieval, se abre o livro de Daniel, as pessoas têm acesso à Bíblia outra vez e começam a estudar as profecias de Daniel, e surge a perspectiva de que Cristo está voltando, de que a mensagem da breve volta de Cristo estava presente na Bíblia, o que durante o período medieval simplesmente se perdeu. Não se falava de vinda de Cristo ou de expectativa da vinda de Cristo no período medieval, porque a crença primordial do modelo medieval enquanto salvação é que quem morria estava salvo. E, portanto, não tem por que esperar Jesus voltar, porque se eu morro, vou para o céu, está tudo resolvido. Eu não preciso de nenhuma expectativa externa de salvação. Depois do período da Reforma, do período do Reavivamento, que é esse período da Igreja de Filadélfia, a última fase da história do mundo é a história do povo remanescente, ou a história do remanescente fiel e do encerramento da pregação do Evangelho ao mundo e a vinda de Cristo. Isso é o período que perfaz a Igreja de Laodiceia, que acontece de 1844 para cá, logo após o grande desapontamento de 1844, fruto da pregação do livro de Daniel, que estava previsto já como modelo profético. A gente vai ver isso um pouco mais para frente em Apocalipse, capítulo 4, 5, 6, aí para frente, depois repetido alguns outros modelos, no capítulo 7, 10, a respeito disso. Especificamente a Igreja de Laodiceia, qual é a marca registrada do último período da história? Bom, o último período da história, como marca principal, demonstra que não há mais verdades novas, diretas, bíblicas para serem descobertas. A Bíblia teve uma disponibilidade de acesso completo. Quem vive no período do tempo do fim tem toda a história do cumprimento bíblico ao seu dispor. Portanto, o texto começa exatamente ilustrando a arrogância de Laodiceia de se achar rica, de ter todas as verdades, mas não vivê-las. Por isso a crítica à Igreja de Laodiceia é que ela é uma igreja morna. Ela nem vive a alegria do cristianismo completo, o calor do cristianismo completo, e nem a frieza da apostasia. Ela fica em cima do muro, tem as verdades, mas não pratica todas as verdades, por isso é morna. E essa é a marca crítica da Igreja de Laodiceia. A arrogância que aparece em Laodiceia tem a ver com a cidade, a própria cidade de Laodiceia, e uma série de elementos da carta apresentam coisas peculiares da cidade de Laodiceia. Por exemplo, Laodiceia era um reduto turístico muito próspero, também era um lugar de produção de uma medicina especial, que era um colírio usado pelos médicos, entre aspas, oftalmos da época. Laodiceia produzia lã negra, que era um tecido bastante custoso e bastante raro em termos do seu trato. Isso era peculiar de Laodiceia. Portanto, os símbolos que vão aparecendo aqui têm a ver com a cidade. Quando fala lá, compre ouro, compre colírio, compre a relação das vestes, né, vestes brancas, todas essas questões têm a ver com aquilo que acontecia na cidade. E a cidade era um reduto turístico porque é uma cidade termal, igual algumas que a gente tem por aqui, como Águas Quentes ou coisa do gênero, que as pessoas iam lá para tomar banhos em água quente, e isso indicava-se como uma boa terapia, um bom processo de descanso, como um spa ou cura de determinados padrões de doença. Então as pessoas acorriam a Laodiceia por conta disso também. Laodiceia é uma cidade que prosperou muito, enriqueceu bastante, até por conta do perfil da cidade, e a população de Laodiceia foi sendo vista pela população da época como uma população arrogante, orgulhosa, que se achava mais do que os demais, a ponto, por exemplo, como está aí no quadro, na época do ano 60 depois de Cristo, quando Laodiceia foi destruída praticamente por um terremoto, o Império ofereceu ajuda a Laodiceia, até porque várias pessoas influentes do Império, da junção greco-romana, moravam em Laodiceia, e Laodiceia simplesmente mandou responder para Roma: aplica o dinheiro em outra coisa, porque a gente não precisa do dinheiro de vocês para se restabelecer, a gente tem o suficiente, a gente dá conta de se virar. E se reconstruíram a cidade, e a cidade continuou seus processos
como se Roma simplesmente não existisse. Então, isso está atrás dessas frases que aparecem ligadas à igreja de Laodiceia na carta. Então, quando você vem as referências do elogio, Laodiceia não tem elogios. Por que não tem elogios? Porque não há nada de bom para se dizer de Laodiceia. Ela tem toda a verdade, sabe o tempo que vive, está às portas da vinda de Cristo, mas não vive aquela mensagem. Então não tem o que elogiar. É o último período da história. Ou resolve a conta, ou acabou a história. Laodiceia tem uma reprovação bastante enfática, né? Na sua metáfora. Nem és frio nem quente, és morno, por isso estou a ponto de vomitar da minha boca, que é o efeito de você beber água termal. Você beber água morna termal, a ânsia que você tem é imediata. Água quente não dá ânsia, água fria não dá ânsia, mas água morna dá. Então, isso é o retrato de como Deus se sente assistindo o seu povo vivendo dessa forma. Além disso, tem um conselho bastante preciso à igreja de Laodiceia, que vem na direção das coisas que geram a arrogância de Laodiceia. A primeira arrogância de Laodiceia é a riqueza. A riqueza daquilo que ela tem. O que Laodiceia tem que ninguém antes dela tem. Toda a verdade disponível. Não só toda a verdade disponível que esteve presente em todas as igrejas anteriores, mas ela tem de novo a verdade disponível que existia no primeiro século, que é a manifestação profética outra vez, que era algo que estava desenhado para o tempo último da história, a manifestação de profecia, que a gente vai ver em Apocalipse capítulo 12, lá nos 2 últimos versos. Então, se você quiser abrir lá, essa é uma das referências típicas da igreja de Laodiceia, ou o povo remanescente, aquele que sobra de todos os embates. Para lá poder ler os 2 últimos versos de Apocalipse 17, de Apocalipse 12. Os 2 últimos versos de Apocalipse 12. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, a mulher que está aí é uma referência explícita ao desenho da profecia de Daniel lá atrás. Por que eu sei disso? Se você olhar o verso 6, o que diz aí? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É a mesma profecia de Daniel 7. Lá em Daniel 7 tem a profecia dos 1260 anos, que é o período medieval. Exatamente aquele período de perseguição do cristianismo contra o cristianismo oficial versus o cristianismo verdadeiro. A mulher aí é representada pelo cristianismo verdadeiro, e o dragão que persegue a mulher, junto com todas as suas instrumentalidades, tem a mesma característica do animal terrível e espantoso lá do livro de Daniel. Um animal sem cara, sem rosto, com 7 cabeças, 10 chifres. É a mesma referência que a gente tem lá no texto de Daniel, capítulo 7, que perseguiria o povo de Deus durante 1260 anos. Isso vai de 538 até 1798. Quando termina esse período, o que sobra? Sobra o remanescente, que sobreviveu a essas perseguições. Esse remanescente tem 2 características. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus, fruto do reavivamento crescente do período da igreja de Filadélfia. E uma segunda coisa aparece para esse grupo remanescente, que é o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19, verso 10, vai dizer que é o quê? Segunda parte de Apocalipse 19, 10. Diz lá. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, as 2 características que estão presentes na igreja remanescente, ou no modelo do remanescente, a mulher, os descendentes da mulher, são guardar os mandamentos de Deus e espírito de profecia manifesto outra vez no movimento. Do mesmo jeito que lá no início do movimento
cristão verdadeiro, você marca esse movimento com os apóstolos, os últimos profetas dentro do desenho de introdução do cristianismo, o fim da história estaria marcado pela mesma referência. Portanto, quando o texto diz rico sou, é rico sou mesmo, porque tudo que teve disponível de verdade no mundo está presente na última fase da história. Portanto, não há desculpa para não crer e não praticar, porque não há nenhuma verdade a mais para ser descoberta. Toda a verdade está disponível. Então não há desculpa para não se praticar. Não há o que descobrir. A verdade está lá. Por isso, a ênfase aqui. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo. Qual é a característica de Laodiceia? Ela tem toda a verdade, mas faz o que com essa verdade? Dá a ela uma prática com suas próprias explicações de modelos de desvio. Ou seja, para justificar não praticar, arruma desculpas ou uma lógica humana em cima daquilo que já está revelado nos textos ou nas abordagens verdadeiras. Deus fala, volta para a base. Volta a comprar de mim ouro de verdade. Aí você vai ser rico. Que mais? Vestiduras brancas para te vestires. Em contraste com a lã negra de Laodiceia, vestiduras brancas na Bíblia tem a ver com justiça, com a prática da justiça, com uma vida de justiça. E por fim, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você enxergue de fato. Porque aquele que se julga sábio e se julga enxergar, se julga rico, na realidade não está vendo nada. E aí Deus cobra isso de Laodiceia, de que ela retorne ao ponto central da mensagem, ao ponto central do Evangelho, ao ponto central da verdade bíblica. Que mais que aparece aí como referência final? A recompensa a Laodiceia. A recompensa está vinculada ao atendimento de um pedido. Qual é o pedido? Cristo está chegando, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Ou seja, qual é a coisa que encerra o trabalho de toda a missão que existe na Terra antes que Cristo venha? A última fase dessa missão é a entrega completa de um povo que esteja pronto a receber o poder do Espírito Santo do mesmo jeito quando Cristo saiu daqui. Quando Jesus foi embora, uma das questões que implicava Jesus ir embora é que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. A mesma coisa acontece em Laodiceia. Cristo está às portas, querendo voltar, mas ele precisa que as pessoas abram a porta, permitam que ele seja o Senhor da sua vida, para que o Espírito Santo seja derramado e a obra termine. Se isso ocorrer, então vem a vitória. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. É curioso porque é a mesma referência que aparecia como promessa aos discípulos. O sonho dos discípulos era reinar com Cristo. Passaram 3 anos e meio para entender que o reino de Cristo não era aqui, era em outro lugar. Do mesmo jeito que a ele estava reservada uma promessa, ao grupo do tempo do fim também está reservada uma promessa, que é poder ver cumprida a promessa completa, que é Cristo governando, Cristo reinando, e reinar com ele, do mesmo jeito que ele reina com o Pai. Então, essa condição de Laodiceia, que é uma condição de letargia, é a razão do retardo da vinda de Cristo nos nossos tempos. Não há mais nenhuma profecia de tempo na Bíblia. A última profecia de tempo na Bíblia é Daniel 8, não tem nenhuma depois dessa. Portanto, todas as profecias que tinham que se cumpriam até Filadélfia. A última parte da história não tem profecia temporal. O tempo já não depende mais de profecias de tempo. Depende da disposição de quem vive nesse tempo. Portanto, a vinda de Cristo não está mais restrita a uma data, está restrita a uma condição, que é a condição de Laodiceia se arrepender da sua mornidão, voltar às bases. No momento em que isso aconteça, Cristo volta. Se isso não acontecer, Laodiceia se perde, mas Cristo volta do mesmo jeito, só que aí não volta numa data em função do cumprimento de Laodiceia da sua missão, mas volta pela data última que Deus marcou como referência do encerramento do pecado. Portanto, voltar antes é uma condição para Laodiceia. Voltar no tempo de Deus é a ausência do cumprimento da missão por parte de Laodiceia. De qualquer forma, Deus volta do mesmo jeito, independente da questão de Laodiceia. Então agora, no processo final, a grande questão que paira em Apocalipse é, ok, o tempo a gente já sabe o tempo que vive.
Portanto, a gente já sabe qual é a mensagem de todas essas, que é para esse tempo. Logo, a resposta ela passa a ser nossa responsabilidade em função do que está desenhado para a igreja de Laodiceia. O que é curioso nessa parte introdutória do livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, é que João abre um mapa histórico resumido de tudo aquilo que deveria perfazer a história do cristianismo, simplesmente para pontuar que se Deus cumpriu tudo, não há razão para duvidar que ele cumpriria a última parte. Daqui para frente, capítulo 4 em diante, João vai descer a detalhes desses textos, vai recapitular tudo isso de novo, os mesmos 7 períodos através da profecia dos 7 selos, depois a referência do último período dentro da profecia das 7 trombetas. Tudo isso vai ser repetição do mesmo modelo, assim como Daniel era uma repetição da mesma história, Apocalipse também é a repetição da mesma história, só que com um nível de detalhamento maior, com alguns enfoques específicos para nortear quem vive no último tempo. Então, daqui para frente a gente começa a mergulhar nessa história para verificar essas peculiaridades de cada época. Basicamente é isso que envolve o capítulo 2 e 3. Tarefa de casa, para a gente começar na próxima aula, capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 4 e 5 de Apocalipse é o que a gente vai estudar no próximo bloco.